E agora vamos ler 2 versículos do Salmo 37. Tá bom, obrigado. Aqui Davi, ele tem uma preocupação, porque ele está vendo a prosperidade dos que andam no pecado, e ele diz assim: será se só eles é que são os felizes e nós? E eu, como que eu fico nessa conversa aí? Meus amados, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, que sou eu, que é você, que um dia declarou Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela precisa vir e olhar para as Escrituras e ver o que é que Deus, Ele nos ensina. Nós, queridos, eu já disse isso aqui bem lá para trás, tem tempo que eu não falo. Às vezes nós achamos porque entregamos nossa vida, eu fui batizado, estou salvo, graças a Deus, aí está tudo resolvido, a minha parada está resolvida, eu não tenho mais o que fazer, já fiz tudo, vou fazer mais o quê? E fazer para quê? Só que não é isso que tem na Bíblia. Aliás, nós vemos do Gênesis ao Apocalipse, é totalmente o contrário disso. São pessoas cada dia indo avante, indo para frente. E nós precisamos entender isso. Às vezes, querido, nós perdemos tanto tempo olhando para o inimigo, que é o que Davi fala aqui. Fica olhando para o inimigo, esquece do que Deus está falando, do que Deus está fazendo, esquece das promessas dele, esquece do amor dele, esquece da misericórdia dele, esquece. E Deus está operando, meus irmãos, e Deus está abençoando, isso é uma afirmação. Eu entendo isso, irmãos, a prova disso é que estamos aqui. A prova disso é que nós estamos guardados. A prova disso é que Deus tem nos sustentado. A prova disso é que Deus tem nos levantado. Querido, você não pensa nisso, não? Não precisa pensar muito. Pensa aí esses 8 meses. A gente, parece que tem que acontecer. Eu essa semana fui parar no hospital, por causa de uma dor no braço, um formigamento. Graças a Deus não era nada, é coisa muscular. Graças a Deus. Aí, quando você chega no hospital, você vê o quanto nós devemos valorizar a saúde que temos. O quanto nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Mas parece que nós lembramos disso quando nós estamos lá. Eu mesmo, cheguei lá, estou falando de mim, não estou falando do outro não. Chega lá, e se for um infarto? Olha na internet, fala, formigamento no braço do lado esquerdo. Vê o que ele te fala aí. Ele não fala que é muscular. Graças a Deus o meu era. Aleluia. Mas quando você chega lá, você lembra disso. Meus amados, nós precisamos deixar as coisas que nos prendem, que nos amarram e que nos mantêm focados em coisas que não engrandecem a Deus, que não glorificam a Deus, que não bendizem o nome do Senhor. Nós temos que levantar a nossa cabeça e olhar para o Altíssimo, que grandes coisas tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. E o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Essa alegria, ela é aqui, essa alegria, ela tem que haver em nosso coração. Porque a palavra fala que chegará o dia que haverá fome na terra. Não fome de comida, não fome de carne, de peixe. Fome da palavra de Deus. E não haverá mais tempo para nós ouvirmos. Eu estou fora disso. Eu vou agarrar com o Senhor e vou até o fim, Ele vai me ajudar. E eu vou para onde Ele me levar e não vai faltar essa porção na minha vida. Eu, em nome de Jesus, tenho pedido isso para Deus. Então eu valorizo as coisas que não são a realidade de um filho de Deus, e não valorizo o que Deus está falando. Então eu preciso de novo me aproximar do Senhor. Para quê? Eu vou me aproximar do Senhor porque eu quero resolver meu problema, eu vou resolver por isso. Irmão, não é isso. Você está entendendo errado o negócio. Você tem que adorar o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, ou que Ele vai dar. É por aquilo que Ele é. Todos que adoram ao Senhor por aquilo que Ele é, vai chover canivete e o cara está de pé. Vai passar tempestade, vai passar deserto, vai passar dificuldade, vai passar toda sorte de coisa, mas vai ficar firme na rocha, que é Cristo, que é inabalável e que nos mantém de pé para a glória de Deus Pai. Cristo é o que nos sustenta, Cristo é o que nos abençoa, e a nossa prosa tem que ser com Ele. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para o eterno. Então Davi, no versículo 23 e 24 aqui do Salmo 37, a palavra fala assim: os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então deleitar é ter prazer. Eu falei aqui, eu vou orar para você ter prazer. Deleite é isso, é ter prazer. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer em servir. Eu me sinto bem servindo. É isso que Davi está falando aqui. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ele tem alegria. O negócio está ruim, ele está feliz da vida. Graças a Deus, glória a Deus, porque Deus está cuidando de mim. Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então Davi, ele encoraja o justo a confiar no Senhor. E o que confia no Senhor, ele diz aqui, que os passos de um homem bom, ele vai confirmar esses passos. Eles serão norteados e terão prazer, que é o deleite. E ele, ninguém quer ouvir isso, né? Pode até cair, mas ele não ficará prostrado. Ele pode cair. Irmãos, isso parece que hoje não é bom nós pregarmos isso, né? Não faz bem. Nós temos que pregar a Bíblia. Então podemos, pode ter problema, pode ter luta, pode ter dificuldade, pode ter crise conjugal, pode. Mas se você deleita no caminho do Senhor, você não ficará prostrado, é o que a palavra está dizendo aqui. Eles são confirmados pelo Senhor, e ainda que caia, não ficará prostrado, porque Deus é o que te levanta, Deus é o que te coloca de pé,
Deus é o que vai te manter de pé para a glória de Deus Pai. Eu já fui perguntado muitas vezes, eu nem sei se eu respondi todas as vezes corretamente, dessas pessoas que muitas vezes vão a cultos ou participaram de igrejas que lá a pessoa cai. Ah, caiu por isso, caiu por aquilo. Tem lá um monte de coisa que fala que cai. Joga paletó, cai, sopra, cai. Queridos, cair é até do homem. Agora, queridos, o grande desafio e a grande bênção são os que ficam de pé e que se mantêm de pé. Não é o que cai, é o que está levantado e está sustentado por Deus. E isso não é, meus irmãos, poder, não mas é o poder, irmão. Deus, Ele coloca de pé, Deus, Ele coloca de pé e firma de pé, e coloca de pé e mantém de pé e abençoa para a glória de Deus Pai. É isso que Deus faz, essa obra que Deus tem feito, meus irmãos. E o Davi fala assim: ainda que caia. Caiu por quê? Caiu porque adoentou, caiu porque teve um problema lá no seio da família, caiu porque teve um problema na empresa, teve um problema profissional, teve um problema na escola. Mas ele está dizendo: ainda que caia, não ficará prostrado. Porque Deus, querido, Ele te levanta, Deus nos levanta, Deus nos coloca de pé e nos faz caminhar olhando para Ele altaneiramente, como um soldado que olha para o seu comandante. Nós devemos olhar para Cristo, o Senhor da nossa vida, o autor e o consumador da nossa fé, e saber, meus irmãos, que Ele está cuidando de tudo. E aqui acabamos de louvar, e Ele nos aguarda. Acabamos de louvar. Acabamos de dizer: Senhor, além do rio azul. Você já imaginou isso? Que obra bendita e poderosa e grandiosa. Então isso quer dizer, queridos, queridas, que para todos nós vale a pena nós seguirmos o Senhor e confiar nele de todo o nosso coração. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda nos nossos porquês, Ele nos ajuda nessa vida corrida, que às vezes, meus irmãos, é tão corrida que nós vamos esquecendo de orar, esquecendo de meditar na palavra, vamos esquecendo de adorar, vamos esquecendo de agradecer, vamos esquecendo. E isso torna-se até uma rotina, o que não devia acontecer para todo crente. Não devia acontecer. Então Deus, Ele usa do seu poder, da sua força, da sua grandeza para nos abençoar. Então a palavra do Senhor em Juízes capítulo 3, eu já citei esse camarada aqui, o Sangar. O Sangar com uma guilhada, que era eu já falei que é um instrumento de tocar boi, que tinha uma ponta de ferro lá para tocar o boi. Isso quando criança eu me lembro bem disso. Hoje não é assim mais. Hoje até para dar choque no boi é digital, até mudou tudo, né? Vem umas máquinas aí de fora que é uma coisa impressionante. Não precisa mais disso. Mas ele, com essa guilhada, meus irmãos, a palavra fala assim: depois dele veio Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel.
Aqui no capítulo 3 de Juízes, você vê Deus, Ele trabalhando o povo, aliás, o capítulo 3, ele começa assim: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então ele fala assim, que Deus, de geração a geração, Ele levanta esses homens, levanta aqui a época dos juízes, e levanta esses homens para ser os abençoadores. E aqui esse Sangar, filho de Anate, ele usa esse instrumento para ferir os filisteus. Então, amados, às vezes nós ficamos desculpa a expressão e a liberdade que eu tenho com a igreja, com esse papo furado. Ontem nós, até numa mesa conversando, nós entendemos, meus irmãos, muitas coisas da obra. Eu tenho claro entendimento, muitas Deus está mostrando, e muitas Deus ainda irá mostrar. Mas eu não posso ficar com papo furado, que o que eu tenho, eu não posso fazer nada. Quem te disse? Esse cara com a guilhada, a palavra está muito clara aqui para nós, ele feriu 600 homens dos filisteus. E aí eu digo que eu não tenho nada, que eu não tenho conhecimento, que eu não sei nada, que eu não conheço ninguém. Essa semana eu estava pensando, às vezes eu faço essa introspectiva. Eu falei, Deus, quanto tempo tem que eu não falo para um não crente da palavra de Deus? Uai, falar para crente é mole demais, irmãos. Aliás, que é o que muitas pessoas fazem. Ele vê isso aqui, ele já fala assim, você não quer conhecer aquela obra lá, não? Se a gente vê, a pessoa não tem firmeza, não tem convicção, não tem amor, não tem raízes. Aí eu falei assim, Deus, eu preciso falar para um não crente também. Animar, encorajar também o não crente. E esta é a vontade do nosso adversário. Olhando naturalmente para Sangar, o que ele ia fazer com a guilhada? Nada. Quem faz? Nada. Irmãos, uma guilhada, nós que conhecemos um pouco de rebanho, irmãos, não faz nada, nem com nada. Uma guilhada não faz nada. O boi toma aquilo do boiadeiro, joga no chão, derruba o cavalo, derruba o boiadeiro, passa por cima. O cara feriu 600 filisteus. Agora o inimigo, sabe o que ele fala? Você não consegue, você não pode, você não dá conta, você não tem capacidade. Você já está assim mesmo, continua assim. Você não precisa mudar de vida, porque está bom assim. Se acomoda, eu me acomodo. Você não precisa trocar, aí você tem que ir lá no médico para ele dar uma bolachada em você e falar assim, cara, para de comer, como é que chama lá o trem? Sei lá, coiseira que engorda. Você não está vendo que esse trem aumenta a sua pressão? Para. Isso é uma das coisas, meus irmãos. Tem, às vezes dezenas de coisas, de mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas. Então o inimigo e a vontade dele é essa, é distrair, tirar o foco, é dizer para você e para mim, você não pode, nós não podemos, essa igreja não pode avançar nesse bairro. Pode, em nome de Jesus. Pode, em nome de Jesus, a tua família pode ser bem-sucedida, em nome de Jesus. Nós podemos nos tornar a igreja que o Pai quer que sejamos. Número não quer dizer grandeza, irmãos. Número não quer dizer que Deus está lá. Então o pastor não
não quer números, óbvio, todo pastor quer, todo. Se ele falar que não, é conversa fiada. Agora, também não quer dizer que número é poder, porque muitas vezes pastores são levados nessa dinâmica do número e ele perde o foco do que é a verdadeira igreja de Cristo. Precisamos crescer, sim. Por isso que nós estamos pregando. Você não precisava pregar, não precisava abrir aí, não precisava falar nada. Fica todo mundo em casa, vamos fazer online, confortávelzinho. Não precisa de eu ir visitar os povos por aí, não precisa nada disso. Nós precisamos pregar o evangelho, eu e você. Queridos, essa frase ela foi dita, eu acho que nos anos 90. Quem está na igreja desde 90 deve ter ouvido muito. Que foi para o Brasil, meus irmãos, demorou para abrirmos e vermos esse entendimento quando eles falavam assim, né? E não é que esteja errada a frase, ela está certa. Pastor não gera ovelhas, quem gera ovelhas é ovelha. Ok, ela é quase toda correta, só que não está totalmente correta, porque pastor também gera, porque pastor também precisa gerar. Eu lembro um dia no aniversário do pastor Walter, foi pregar lá só fera. Era quem pregou aquele dia foi Samuel Xavier, e quem pregou foi o Mendes, trouxe uma saudação. Aí ele falou assim: se o Senhor, uma das frases que eu não esqueço, se o Senhor recolher o pastor Walter hoje, quando ele chegar lá no céu com o Senhor, e ele vai perguntar: onde está o seu galardão? O pastor Walter tem galardão. Então ele pode ser recolhido qualquer hora. Agora o inimigo, sabe o que ele quer? Ele fala assim: não, fica aí parado mesmo, está tudo certo. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas do Senhor na terra dos viventes. Em Juízes mesmo, capítulo 6, nós conhecemos a história do nosso amado, querido, conhecido Gideão. Gente boa, que amassava o trigo no lugar da uva, por conta também dos inimigos. Os midianitas, se vissem, tomava, levava. Então era escondido, o trigo estava sendo lá malhado, cuidado. E Deus chama para ele, como Deus, ele nos ama, né? Ele está lá vendo todo um cara amedrontadinho, lá escondidinho, né? O inimigo preocupado. O Senhor chama o cara e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O cara está malhando trigo no lugar de pisar uva, está com medo dos midianitas, e Deus fala para ele: varão valoroso. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus olha para a igreja, é assim que Deus olha para o homem, para a mulher que está comprometido com o reino dele. Ele sempre vai olhar para mim e para você e vai nos encorajar a ir para frente, para a glória de Deus. E Gideão, ele trabalhou com o que ele tinha. Ele venceu as limitações que a vida lhe impôs. Queridos, quantas limitações. Eu gosto muito de história, de pessoas. Acho que todo bom mineiro, ele sempre... Por exemplo, aqui pode ter muita gente que não conhece a história do meu irmão Dejanir, não conhece do Renato e da Silvia, não conhece da Sandra, não conhece a minha. Eu conheço da grande maioria, porque nós conversamos. Agora tem pessoa também que não quer contar a história, também não tem problema.
Não é obrigado a contar história. Eu conto, porque eu gosto de contar. Eu prefiro uma boa prosa do que, não vou falar o resto, né? Outras coisas que tiram nossa atenção. E hoje tem tirado muito. Então eu sei, queridos, que foi impostas muitas limitações. Muitas. Mas eles estão aqui. Então, para a glória de Deus, as limitações não impediram eles de chegarem até aqui. Não impediu. Eles trabalharam com o que tinha. Sandra já testemunhou aqui para todo mundo ouvir. Só não ouviu quem não quis até hoje. Que tinha dia que ela falou assim: eu não quero ir mais. Eu não tenho força. Não é que eu não quero. Não tenho força, não tenho alegria. Mas ela dava um jeito e ia. Ela foi com os limites dela. Na gravidez da Rosana, acabou a nossa força. Do nosso primeiro filho, do primogênito. Acabou. Zerou, não tinha mais. Mas as limitações foram impostas, mas nós não paramos por causa das limitações. Nós seguimos em frente, fomos para frente. Nós não abandonamos, nós não reclamamos, nós não ficamos chiando. Deus nos ajuda. O que nós fizemos foi isso, orando e confiando em Deus, que um dia Ele iria fazer, segundo a vontade dEle. Então, querido, nós precisamos vencer nossas limitações. Senão, sabe o que vai acontecer? Essa palavra é forte. Se eu não venço a minha limitação, é forte. Nunca eu vou chegar aos meus objetivos. Você vai ganhar uma grande corrida como? Se você correr. Você vai chegar no topo como? Se você começar a subir. Mas pastor, e a minha limitação? Querido, você tem que lutar com isso. E contra isso, ir para frente. Gideão não queria viver o milagre do outro. Ele quis viver o próprio milagre dele. Isso é outra coisa que nós devemos ficar espertos. Porque às vezes, queridos, eu vivo do milagre do outro. E a sua história? E a nossa história? Nós temos que valorizar o que Deus tem feito. Então Gideão, ele queria viver o seu próprio milagre. O milagre que Deus, o Senhor, deu ele o privilégio dele viver. Nós precisamos viver o nosso próprio milagre. Como igreja, queridos, nós precisamos pedir a Deus para que Ele desperte em nós, desperte em você, desperte em mim, o dom que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu, para que nós possamos usá-los para a glória dEle, em nome de Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fala em Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie quem? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos renunciar. Aqui é a liderança do nosso eu. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Do nosso próprio eu, que, querido, esse eu, ele nos afasta de Deus. Porque você tem que ter confiança? Tem.
Mas muitas vezes essa autoconfiança te faz você ficar longe de Deus, porque aí você não ora, você não busca, você não pede resposta na palavra. É uma confiança extremada, se eu pudesse dizer assim. Mas Jesus está falando assim: largue isso, o seu próprio eu, renuncie a isso. Então são essas pessoas, por exemplo, que não sabem lidar com valor monetário. Sabe, qualquer coisinha que tem, já estou bonitão. Então nós citamos na mesa essa semana, eu, Álvaro e João Pedro, um cara que conhecemos na nossa viagem para Israel, e é pastor de uma igreja aqui de Campinas, né? Outro dia ele testemunhou para mim e para o João Pedro. Nós sabemos que ele é um empresário bem sucedido, aqui de Campinas, e ele falou assim para nós, assim, um cara muito simples, mas muito simples. Ele falou assim: eu procuro ajudar 2 igrejas. Eu vou nessas igrejas, ajudo as 2 do mesmo ministério, entenda, tá? Porque isso às vezes para nós pode dar um piripaque aí, né? Em mim, em você. Mas eu não quero detalhar nada disso, porque eu consigo, de alguma forma financeiramente, ajudar as 2 e fortalecer 2 igrejas. Então lá na viagem ele falou para os meninos a cifra que ele tinha levado em dólar, né, Álvaro? E ele fala assim: é pastor, uma bênção, um homem de Deus. Até falei com ele, esse dia eu falei para ele, qualquer dia nós vamos te levar para pregar lá na igreja. Ele falou, vou, vamos lá. Eu fico muito feliz com isso, quando eu escuto isso, sabe? Muito mesmo, porque o cara renunciou à liderança do próprio eu, porque o dinheiro dele pode comprar qualquer coisa, irmãos. Ele falou para nós esse dia, né, João Pedro, que nós conversamos, ele conhece 25 países, porque ele corre, então ele corre para todo lado do mundo. Gente boa assim, vocês não... aliás, isso que eu estou falando, você vai ver ele e fala assim: não, você está falando alguma bobagem aí. Porque essa liderança do próprio eu, ela precisa acabar. Nós às vezes, meus irmãos, pensamos que nós somos muito bons, muito autossuficientes. Então vem com isso uma carga de confiança extremada. Eu fico vendo, nós escutamos um cara que fala no rádio, ele fala do touro de ouro lá. Touro de ouro, ele fala de bolsa de valores, né? Aí quando a bolsa está indo, a voz dele é assim, né? Aí essa semana o cara murchou, acabou, a bolsa de valor foi mal essa semana. A ponto dos caras falou assim, os meninos não gostam que eu falo isso, né? A ponto dos caras falou assim, os caras que são mais tradicionais agora talvez tenha se dado melhor. Quem está apostando quem está apostando na poupança, em coisa mais tranquila aí, porque essa semana foi muito ruim. Aí você vê a vozinha do cara murchar, sabe? Eu e o João Pedro observamos no rádio. Falei, filho, o touro de ouro hoje murchou o cara, porque a bolsa foi mal. Culpa de quem? Ninguém sabe. O trem está acontecendo lá no fim do mundo, para lá. Petróleo sobe, abaixa, influencia aqui. Sobe aço, baixa, influencia aqui. Comércio vende, não vende, influencia aqui. E é no mundo inteiro assim. Foram as bolsas do mundo inteiro. Mas eu estou falando que às vezes essa autoconfiança, essa liderança do eu, a pessoa confia no que ele pode, no que ele vai fazer, no que a grana pode fazer, onde ele vai. E não é assim, meus irmãos. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. É Ele que tem cuidado de nós, é Ele que vai. E vou te dizer, Ele sim, você bom, ruim, cheio de dinheiro, sem dinheiro, com alegria, sem alegria, Ele vai com você. Jesus vai com você, Jesus vai te abençoar, Ele estará com você. Aí sim,
Agora o Paulo, queridos, ele dá-nos um ensino maravilhoso. Ele fala assim em 2 Coríntios 4,16, por isso, 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo está falando assim: o exterior seu e meu, ele pode ser tocado. Pode ser tocado. Pode haver uma machucadora aí. Mas o interior que está com Cristo, ele se renova a cada momento. No mundo, queridos, Jesus fala isso, nós não estamos livres das mazelas do mundo. Não estamos. Mas Jesus está conosco para nos sustentar. É Ele que vai à nossa frente e é Ele que nos sustenta. E é Ele que nos dá a alegria de caminhar sabendo que a provisão pode estar logo ali mesmo, bem ali. Por isso, queridos, eu acho que o quanto que vale a pena nós fazermos a vontade do Pai, fazermos a vontade do Senhor, fazermos com alegria. O escritor de Hebreus, ele fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele está dizendo? Que Jesus Cristo, que sustentou João, que sustentou Tiago, que sustentou Paulo, que sustentou Pedro, que sustentou Maria, Lucas, os discípulos, que, queridos, que abençoou a igreja até hoje, que tem cuidado da igreja até hoje, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele sustentou muito dos seus seguidores e Ele nos sustenta até hoje. Então não pare, não murmure, não desista, não reclame. Aliás, agradeça. Tenha um coração grato pela obra que Ele tem feito em tua vida. Tenha um coração grato pelo milagre que Ele tem feito a cada dia em nossas vidas. Porque Ele, falei para você, Ele está conosco. Ele está com você, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Em meio às crises e mazelas, Ele nos sustenta. Ele é o nosso Salvador, Ele é o abençoador da nossa vida, Ele é o que cuida de nós. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Então, Cristo, o Deus que é pregado nesta igreja, Ele é eterno. Ele é o abençoador das nossas vidas. Deus nos abençoe. Deus possa a cada dia derramar da sua bênção sobre a nossa vida. E tenhamos coragem, meus irmãos, para prosseguir. Tenhamos coragem para ser uma igreja que agrada
o coração de Deus, que agrada a Cristo, que agrade ao Eterno. Que em nome de Jesus o Senhor te mantenha de pé, me mantenha de pé, nos mantenha de pé, para nós prosseguirmos. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E vem. O Senhor não despede ninguém vazio. O Senhor não, a palavra dele, ela não volta para ele vazia, não volta. Ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então vai de você, vai de mim, tomarmos posse do que ele tem falado, do que ele tem nos ensinado, para nós prosseguirmos. De fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu tenho que tomar essa decisão. Sou eu. Eu gostaria de tomar por você, mas eu não posso. É você que precisa tomar. Senhor, eis-me aqui. E que eu possa fazer a sua vontade. Que eu possa cumprir os teus desígnios. Ajuda-me, orienta-me, capacita-me. Dá-me lábios eruditos. Dá amor pelas vidas. Dá-me sabedoria para tratar com pessoas. Discernimento. Para que eu possa cumprir o teu propósito na face da terra. O Senhor te ajude, o Senhor te abençoe, o Senhor te dê vitória. Em nome de Jesus.